Tampa, você tava bem pra caramba, trouxe um físico absurdo, ficou em segundo lugar. Esse resultado desanimou você de alguma maneira? Chay, muito boa pergunta, mas assim, pelo contrário, cara, eu não diria que me desanimou, eu diria que me animou e me deixou com mais sangue no olho para poder, assim, corrigir o que precisa, que era, inclusive, uma das ideias na qual quando a gente decidiu estar participando dessa competição, igual o Faixa mencionou, que a gente tinha a ideia a gente pensou, cogitou, né, antes de competir no New York Pro, mas a minha ideia era ter um tempo mais de off, um tempo mais de trabalho, para poder mostrar uma evolução mais, assim, considerável. Então, por isso que eu escolhi estar competindo mais próximo, escolhendo o campeonato mais próximo do Olímpia. E o Tampa, cara, embora sim, eu acreditei até o último momento, até dar ali a premiação que eu fosse vencer. Mas, Uhum. embora eu acabei não tendo vencido, eu vi que eu tive uma resposta da qual era que a gente queria também, que era testar o físico, ver como é que ele ia responder, ver como é que eu iria performar em cima do palco e o que que a gente poderia corrigir dentro dessas 8 semanas que faltam agora para o Mister Olímpia, que a gente, vamos dizer assim, que eu errei talvez no Tampa, que eu possa corrigir até o Mister Olímpia. Então, tipo assim, foi meio que um campeonato teste também, saca? Então, tipo assim, a gente já analisou muita coisa em relação ao campeonato que aconteceu, em relação ao físico, em relação à pose, algumas coisas que eu assumo a responsabilidade que sim, eu falei em algumas questões, alguns detalhes que eu poderia ter explorado melhor no meu físico e eu não consegui ali naquele momento. E é isso que a gente quer buscar agora para estar corrigindo no Mister Olímpia. Em relação à finalização, a gente testou algumas coisas diferentes para a gente poder entrar com o físico um pouco mais cheio. Tanto que a gente conseguiu colocar um peso de palco bem considerável, considerando o Olímpia passado, o Olímpia Brasil passado, até o Tampa. Uhum. No Olímpia eu subi com 92 quilos. Agora em Tampa eu subi na tampa da categoria com 96 e consegui manter sem baixar o peso. Então, assim, isso foi muito bom. A gente conseguiu entender melhor e acertar melhor essa estratégia. E agora é a questão de a correção das poses, que foi o mais que eu vi que ainda dá para, embora eu conseguir mostrar uma grande melhora das últimas competições, ainda tem alguns detalhes que dá para eu corrigir e explorar melhor o físico. Quando você fala, então, que você, pô, teve coisas aí que eu admito que foi falha minha, tal, você tá se referindo a poses. Isso, isso. Tá, é. Porque se a gente for pensar em explicar alguma coisa desse campeonato, nem o Opara acreditou que ele ficou. É, não, ele deu uma entrevista pro Dave Palumbo, ele falou, o Palumbo perguntou, Opara, por que que você ganhou? Ele falou assim, cara, eu acho que foi pela linha, pelo Eu vi essa arredondamento, entrevista. porque o Felipe, ele tava muito seco, assim, muito seco. E as costas dele estavam insanas, então ele foi super humilde ali e tudo. O Uhum. campeonato é o que é, a gente tem. E pensando que tem alguma coisa, pô, de repente as poses são um ponto que a expansão Sim, de frente podia ter sido melhor realizada, né? Mas sim. melhorou também, né? Eu acho que é um trabalho em evolução, as poses. É importante ter essa mentalidade de, pô, o que que eu posso melhorar e ter essa mente aberta de que Uhum. isso é o ponto que eu vou melhorar. E como é que vocês vão fazer isso? É mais treino de pose? Falta mobilidade? É uma parte muscular? E como que vocês pensam, como vocês planejam trabalhar nessa questão das poses? Miguel, eu diria que um pouco dos dois. Eu treinei bastante pose, bastante encaixe, mas eu ainda tenho algumas dificuldades em relação à mobilidade. Sempre tive isso muito evidente, principalmente na parte de escápula, ombro e quadril. De quadril eu já consegui melhorar consideravelmente, onde eu consegui melhorar muito a parte da questão dos meus membros inferiores. Ainda dá para ajustar alguns detalhes, sim, mas eu considero que foi o que eu tive mais evolução, eu tive mais facilidade de encaixar ali. Porém, assim, falando igual da expansão de dorsal de frente, eu tava assim com uma grande dificuldade de conseguir encaixar o ombro, minha mão tava escorregando para frente e tava de certa forma incômodo. Então, tipo, é fazer um trabalho de fisioterapia, liberação específico para essa região, para eu conseguir liberar, deixar mais solto e mais confortável para posar e ir treinando os encaixes, os ajustes em cima disso. Seria meio que isso, assim, que eu iria estar corrigindo.
Ô, faixa, e essa questão de mobilidade de rotação de ombro, ela não é simples de ser conquistada, aparentemente, né? Não, ela faz parte, parte integrante, inclusive, da forma com que eu atuo desde o primeiro dia com o Felipe ou com qualquer atleta, né? Então, assim, a liberação, para você ter uma ideia, a gente praticamente não consegue fazer o treino, uma cadeira extensora, um treino de membro inferior, sem que eu dê uma verificada ali em psoas, em tensor da face lata. A gente já testou isso. Vamos tentar fazer ali sem fazer a liberação. E aí sente uma dor no joelho. Então, já é algo que a gente carrega dentro do método de atendimento aqui, de treino diário, para conseguir treinar. Então, para posar não seria diferente. Quer dizer, existem ali umas disfunções acumuladas, existem lesões, tem músculos que estão desgastados ali. Então, quando o Felipe se refere a ajuste de pose, ele está pensando nessa parte, mas certamente existe também algumas questões de teste que a gente quer fazer perante as pessoas que a gente vai estar trabalhando ali. No caso, agora a gente está colocando do lado do cara que foi o top 5, que tem alguns arredondamentos, então talvez o Felipe vai ter que mudar alguma coisa ali. A gente já conversou aqui a respeito, a gente pode trazer isso mais para frente também, mas talvez É. fazer uma expansão com um pouco mais de flexão de coluna, não uma expansão com a extensão da torácica, para ficar com essa midsection ali mais reduzida. Então, uma coisinha ou outra, não é necessariamente um erro, mas a disfunção ela existe, então a gente precisa de algumas liberações. A gente fez, né, nos dias anteriores ao campeonato. Não é algo assim que, meu Deus, que vai precisar fazer, porque senão não consegue. Tanto que foi uma bela apresentação do Felipe, ficou em segundo perante a 21 atletas, né? E foi isso que nos deixou mais motivado quando acabou o campeonato. É lógico que queria o primeiro lugar, mas foi uma grande validação para a gente, né? A gente estava buscando exatamente isso, então a gente sabe agora o que fazer. E essa ideia de ficar pensando, pô, o que precisa então em cada pose para melhorar, sabendo quem que vai estar do nosso lado ali. As liberações a gente já sabe faz parte do nosso trabalho diário, então é continuar fazendo. Parte muscular, que eu posso falar, nessas 8 semanas, o que dá para ser melhorado? Falei para o Felipe, que é uma coisa até óbvia, porque a gente vem trabalhando os braços em função da cirurgia de tríceps, que aconteceu há 1 ano e meio aí. Então, Felipe, tentar um arredondamento maior, já que é um músculo menor, o tríceps, vamos tentar, mesmo nas poses que tu é muito forte, por exemplo, ali no mais musculoso, que é praticamente, eu diria, imbatível, mas dá mais arredondamento, porque os caras estão mais jovens ali, mais arredondados, né? Então, tentar para esse frame pegar aqui um peitoral de lado também, que é muito bom do Felipe, o tríceps mais arredondado, que a gente viu ele que o Opara tem, o quadríceps e o tríceps é mais isso. A gente começa a pensar bastante, a gente faz isso diariamente para poder tentar entender o que a gente pode fazer para extrair o máximo, né? Então, é assim, é óbvio que a gente não quer criar polêmica aqui e falar agora de resultado não adianta, não vai mudar nada. Não acho que faça sentido, mas eu vou falar por mim, por colegas de mídia, gringos, inclusive, que vêm falar comigo, que vieram, pô, esse cara tá foda, tal, na hora ali, alguns caras da mídia internacional, pra grande maioria, você foi o vencedor. Você tava muito bem, então assim, você superou fisicamente, extraoficialmente, o top 5 de Olímpia. Eu imagino que, na hora do Olímpia, ele não consegue segurar você. Não há, enfim, não quero aqui, eu sei que vocês não vão levar isso e deixar de trabalhar por isso, tem que trabalhar muito firme, mas eu imagino que um outro julgamento no Olímpia, sem o cara precisar de vaga, eu acho que o Felipe supera ele e deve ficar acima. Lógico, tem muita gente boa, a gente tem que entender tudo isso. Então, acho que vocês estão de parabéns, o trabalho foi excelente, eu fiquei feliz pra caramba, eu fiquei orgulhoso pra caramba, porque é um Obrigado. trabalho que foi árduo, que levou meses e que vocês mostraram ali que vocês conseguem, pelo menos, levar ao limite o cara que é quinto lugar do mundo e que melhorou. Ele foi quinto ano passado e ele melhorou esse ano. Então, isso fala muito sobre vocês.